Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulher nesta terça-feira. Prepare-se então para navegar connosco por diferentes temas e áreas de interesse. Começaremos esta primeira parte de hoje com Ricardo Ferreira e as noções mais indicadas para olhar a sua reforma, com a rubrica Luz ao Fundo da Carteira. E se estaremos também atentos às suas finanças pessoais, não nos ficaremos por aqui no que diz respeito às propostas mais adequadas para que se sinta bem e, sobretudo, muito confortável. Até porque com Beatriz Leones teremos as sugestões perfeitas para que decore a sua casa ao seu estilo e com muitos padrões no espaço interior. E não deixe também de conhecer o blog do nosso programa em maismulher.sic.sap.pt e não saia do seu lugar. É que nós contamos mesmo com a sua presença desse lado. E se gostava também de saber mais sobre reformas, então o momento que segue é mesmo para si. Recebemos agora Ricardo Ferreira para descobrirmos tudo sobre a melhor forma de gerir o seu futuro financeiro, a rubrica Luz ao Fundo da Carteira. Olá, Ricardo. Bem-vindo. Obrigado. Olha, então, de facto, estamos com um sistema de segurança social um bocadinho diferente, não é? E temos que olhar para a nossa reforma, para o nosso futuro, de uma maneira também completamente diferente. Existe uma nova perspectiva e se calhar uma outra atenção. É isso que nos vais falar hoje. Exatamente, fomos forçados a ter uma outra perspectiva. Não foi uma decisão voluntária, uma consequência um pouco dos últimos anos, onde a robustez da própria segurança social, a todos os níveis, está em causa. E hoje em dia, o cidadão normal, todos nós, somos chamados a pensar a reforma quando nós pensávamos antigamente que estava assegurada. Hoje em dia será que as reformas vão ser cortadas? Na minha perspectiva é inevitável. Será que a idade da reforma vai aumentar? Também é uma questão muito pertinente. Agora, uma coisa eu tenho a certeza. É que todos nós, desde muito cedo, temos que começar a pensar na preparação da reforma. Há dois problemas, que de uma forma genérica a população não está preparada, não tem conhecimentos, e por outro lado não tem tempo, e o tempo é uma questão muito importante. Então a ideia de trazer este tema foi exatamente dar algumas ideias sobre a reforma e também uma outra questão. Vivemos tão preocupados no curto prazo com as questões financeiras e em detrimento um pouco da preocupação a longo prazo. E eu acho que a longo prazo é muito importante já hoje ir preparando. Claro, as pessoas é que efetivamente vivem muito bem o presente, a tentarem de facto completar espaços vazios, economicamente falando, que querem preencher e se calhar vão vivendo o presente nesses aspectos. Mas tu trazes-nos uma outra visão para quem efetivamente tem a possibilidade também de pensar um pouco mais além, não é? E de que forma é que pode olhar então para as reformas? Um sistema como nós o conhecemos já não existe. Não é? E é muito importante a frase que tu disseste há pouco, que é: não acreditas que as reformas irão existir, portanto as pessoas têm que ter um plano um bocadinho B, um plano B, não é? Assim, há duas razões explicativas deste fenómeno. Por um lado, o Estado acabou já não é capaz de ir tão longe como era antigamente, por várias razões que não vamos analisar aqui. Mas há uma outra questão que é de cariz demográfico. A pirâmide está invertida, ou seja, nasce menos pessoas a beneficiar da segurança social são cada vez mais, então isto não é sustentável, ou seja, literalmente a pirâmide está invertida e isso faz com que não exista dinheiro suficiente para quem hoje em dia vive disso mesmo. Exatamente, por isso é inevitável. Mas porquê é que eu também trago este tema, que é assim, nós hoje vivemos tempos muito difíceis. Por vezes quando eu dou formação, pessoas mais velhas também me dizem, os tempos hoje são difíceis, mas antigamente também eram. E a verdade é que muita gente hoje em dia consegue estar num lar e há doenças muito dispendiosas, Alzheimer, Parkinson, tudo isto tem custos muito grandes, medicamentos, a própria enfermagem. E se há pessoas que hoje em dia conseguem viver com o mínimo de condições, é porque pouparam a vida toda. E eu acho que estamos novamente a recuperar esses tempos. Os empregos, novamente a poupança na ordem das prioridades, já falamos diversas vezes, e também ao nível do padrão de consumo, de acordo com as reais necessidades. Eu acho que voltamos a esses tempos, o que é importante. Claro, eu acho que começa a existir também uma mudança de mentalidade, não é? É tudo muito rápido, mas mesmo assim, e eu não me canso de dizer, a população portuguesa de uma forma genérica arregaçou mangas de uma forma silenciosa, mas trabalhou e quer mudar as coisas e foi tudo muito rápido. Agora é muito importante, todos nós de uma forma individual, pouco a pouco, estejamos preparados para as mudanças, nomeadamente da reforma. Exige-se que os cidadãos sejam agora investidores. É preciso que os cidadãos sejam investidores. Parece uma frase muito forte, mas é preciso fazer alguns cálculos de base, não é? Antes de mais nada é preciso ter uma noção de quanto é que nós vamos precisar quando formos reformados. Sim. Ok? E é muito importante perceber que há uma série de encargos, como já referi, enfermagem, saúde, tudo isso. De uma forma genérica, os especialistas defendem que entre 70% e 80% do rendimento que temos hoje em dia é o que vamos precisar mais tarde. Ok? E neste cálculo é muito importante considerar depois dois fatores muito importantes. Um deles tem a ver com os juros compostos. O juro do juro, efeito bola de neve.
Ou seja, nós vamos colocando de lado uma determinada quantia e colocamos no banco. Estamos sempre a beneficiar de juros. E esses juros vão acumulando na nossa conta e estamos a beneficiar de juros sobre a base cada vez a maior. Que é algo muito importante. Ou seja, quanto mais pouparmos, mais vamos beneficiar desta bola de neve. Como dizia o Einstein, é a força mais poderosa da natureza, curiosamente. Exatamente. E o segundo aspecto, a segunda variável muito importante é a inflação. O que é a inflação? É o nível geral dos preços. Ana Rita, quando é que podes comprar com o teu salário daqui a 20 anos? Não sabes. Claro. Ou seja, de uma forma, para cálculo, consideramos uma taxa média de inflação de 2 a 2,5%. E estamos a tirar poder de compra. Por isso é que é importante perceber isso. São cálculos base. Ou seja, quanto é que eu vou precisar? Cerca de 180% da receita atual, considerar o efeito da inflação, que tem um efeito negativo sobre o nosso poder de compra, vamos considerar o juro composto e, finalmente, há mais dois elementos que convido todos os ouvintes a refletirem, que é quando é que eu penso me reformar? Sim. Um dia vou trazer aqui uma rubrica que é a preparação da reforma na vertente não financeira. Mas eu posso querer me reformar aos 60 anos, aos 55 anos, será que posso, será que não posso? É uma decisão de cada um. Primeira questão a pensar, e o segundo aspecto a pensar é quanto tempo é que eu vou ver na reforma. Obviamente que ninguém sabe, não é? Então, neste cálculo, vamos sempre considerar, vamos viver muitos anos. Por um lado, é bom pensar assim, mas assim estamos a ser conservadores. Se eu viver muitos anos, já fiz contas para tal. Claro, exatamente. Mas, de qualquer forma, como é que podemos começar a preparar, então, a nossa reforma? O que tu sugeririas? Uma coisa muito engraçada, que eu já disse várias vezes, e até aqui no programa, e em formação, que é fazer uma transferência direta, antes de qualquer gasto, todos os meses recebo o salário e há uma porcentagem que vai para uma conta à parte. Muito bem. Hoje em dia é muito difícil. Que porcentagem é que dirias? Entre 5% a 15%. 5% já é uma... Tem a ver também com a nossa base, não é? 5% de 1.000 ou de 500 euros difere. Mas mesmo quem não consiga hoje 5%, tente algo. É muito importante, pouco a pouco, para beneficiar... Ter essa atitude mensal, não é? É, muito importante. E outra questão muito importante, também enquadrarmos o nosso padrão de consumo ao que realmente hoje nós podemos em termos de poder real de compra. E há muita coisa que nós podemos alterar e basta ver um pouco as alterações que existiram na sociedade, não é? Quer em termos de opções de consumo imediato, quer aquelas mensalidades com ginásios e outros encargos regulares. Ou seja, colocar a poupança na ótica das prioridades. E depois sim começar a olhar para a questão dos investimentos. Ou seja, nós estamos a poupar de uma forma regular, mas quem tem entre 25 a 35 anos não vai ter as mesmas opções de aplicação da poupança. Uma pessoa com outra idade. Exatamente. Então, fiz aqui 3 blocos para facilitar o raciocínio. Exatamente, dos 25 aos 35. Exatamente, dos 25 aos 35 anos. É no período em que podemos arriscar mais. Arriscar mais no sentido, se algo não correr bem com os investimentos numa fase inicial... Já temos um longo caminho depois. Exatamente, temos mais tempo para recuperar. Então, aqui podemos investir em ativos com maior risco, nomeadamente as ações. Por isso, o investimento com uma grande porcentagem de alocação às ações terá muito sentido. Numa fase seguinte... Exatamente, dos 35 aos 45. Exatamente, estamos a falar numa fase em que possivelmente a maioria das pessoas já estará casada, então terá que começar a pensar na reforma a 2, que é algo também muito importante. Ou seja, não é poupar 5% todos os meses, já aumentará ou 10%. Não, antes era de uma forma individual, agora será para o agregado familiar. Depois também há um fenómeno muito engraçado que é quem vive em família, em que um casal consegue ter, digamos, economias de escala, acaba por conseguir partilhar custos. Exatamente, acaba por ser diferente. Em vez de canalizar tudo tem outras despesas, com filhos, tudo isso, mas tentar canalizar parte dessa redução dos encargos regulares, uma vez que estamos a falar agora duas pessoas vivendo na mesma casa, tendo os mesmos encargos fixos, canalizar mais para a poupança. E dos 35 aos 45 anos, podemos continuar a ter uma grande exposição ainda a ações, cerca de 85%, e o restante em termos de obrigações. E, finalmente, à medida que nos aproximamos da reforma, a exposição ao risco vai diminuindo, ou seja, vamos tendo maior exposição a obrigações, depósitos a prazo, à medida que a nossa idade vai sendo maior e nos aproximamos da reforma, e reduzindo a exposição a ações. Não esquecer que nesta fase, à partida, temos uma situação de emprego mais estável, conseguimos ter um nível salarial à partida melhor, temos já os filhos criados, ou seja, é muito importante nesta fase incrementar de alguma forma a poupança. Isto tudo numa ótica de ir engordando o porquinho, que vai ser o nosso pé de meia da reforma. Pé de meia e toda a segurança, não é? Traz também uma sugestão de leitura. Trago, sim, senhora. Um livro fantástico que eu li recentemente, que é Para Salvar a Reforma. São 2 jornalistas que escreveram. Para os cidadãos ou para o governo? Não, eu penso que quem está nestas áreas terá que se focar com as pessoas que vão aos cursos, compram os livros. Claro que sim. Mas há muitas lições também que podem ser dadas e, sobretudo, uma coisa muito importante, que eu fugindo agora um pouco aqui ao tema, para um tema existem duas versões, não há só uma visão global. É sempre uma opção muito pessoal, Ricardo, não é?
De facto, nós tentamos aqui também no nosso programa orientar as pessoas e nesta rubrica mais especificamente orientar sobre as finanças pessoais, mas depois trata-se também da pessoa estar, querer arriscar, querer mudar a sua mentalidade. Falamos aqui muitas vezes também da tradição de pouca poupança ou de um olhar para o investimento, às vezes de uma forma mais negra, não é? E a nossa missão de dar pistas também não acaba aqui. Isto Claro. trazer uma sugestão de leitura, trazemos por vezes cá os convidados. Para as pessoas continuarem nas suas vidas. E eu acho que isso é que, a seguir ao que se pediu, que é o esforço, eu acho que quem fizer um esforço ainda adicional de ir à procura da informação extra, penso sinceramente que vai acumular um conhecimento ou um saber que lhe vai permitir abrir caminhos a médio prazo, a longo prazo ou quem sabe a curto prazo. Para a sua vida. Qual é a sugestão que nos trazes? É a sugestão do próximo programa e em seguimento ao que estamos a falar, curiosamente, eu vou trazer um exemplo de alguém que fez um projeto de empreendedorismo real, Muito bom. em que não necessitou de um grande investimento inicial, também é uma questão muito importante. Isso é empreendedorismo, é para quem tem capital. Não necessariamente. Então, em seguimento ao que estamos aqui a falar, é trazer um exemplo de quem foi um pouco mais além, arregaçou mangas, lançou um projeto e o projeto já existe. Que bom, que bom. Então fica combinado. À próxima estou muito curiosa. Um grande beijinho para ti. Obrigado. Aproveita então estas sugestões para começar de facto a preparar a sua reforma e sobretudo o seu futuro. E desfruta então também desta nossa proposta. Mas